venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Seja sempre exaltado, Jesus Filho, nós declaramos, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus Filho de Tu és Jesus Filho de Deus, seja exaltado, nosso Jesus, Santo, Santo, acima de tudo e todos está. Não há outro com grande amor.
declaração de Pedro aos israelitas após a descida do Espírito Santo em Atos 2. E ele diz assim, a partir do 22: Povo de Israel, escute. Deus provou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. É de seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua louve, meu corpo repouse em esperança. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça num túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida e me encherás com alegria da tua presença. E Pedro continua: Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentariam no seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. Todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo. E ainda vivemos até hoje, igreja, amém? Pois Davi não subiu ao céu, no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza que todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Pois saibam todos aqui dentro deste lugar que aquele que foi rejeitado, Deus fez Senhor e Cristo. E que saibam todos na nossa cidade que aquele que foi rejeitado, Deus fez Senhor e Cristo. Que convicção de Pedro sobre nós agora, igreja, para fazer o nome do Senhor conhecido e contar essa história aí mais e mais vezes, e que não só em um feriado de Páscoa, mas sim com a nossa vida, que como Cristo nos chamou, como Cristo nos orientou, nós como igrejas reunidos nesse lugar, neste momento, e mais várias igrejas nesse momento estão falando da mesma coisa, que não seja só mais um momento, não só mais um feriado, mas sim a nossa vida para fazer o nosso Senhor conhecido e declarar com essas palavras, biblicamente. As palavras do Senhor foram deixadas a nós apenas para que possamos espalhar e declarar: aquele que foi rejeitado, Deus fez ser o mais exaltado, assentado no mais alto trono. E que em nosso coração, que em nossa mente, e que em cada fazer da nossa vida, que em cada plano da nossa vida, Senhor esteja acima de tudo, acima de todos. E que toda busca por aprovação neste mundo seja quebrada, e que possamos buscar cada vez mais ser aprovados por Deus diante de todo ato nessa vida. Pois estamos aqui para escolher voltar para o Pai, viver a vida que Cristo escolheu para nós aqui e nos orientou, deixando as tuas palavras, e que possamos com tudo o que fazemos louvar e engrandecer o nome dele e fazer o nome dele conhecido, independente do preço, independente do que nos custar. Que possamos lembrar
quanto ele sofreu para viver o plano que Deus tinha para ele. Mesmo sendo santo, limpo, totalmente rejeitado, foi fiel ao plano de Deus para a vida dele. Que assim nós também, com a nossa vida, possamos exaltar, glorificar, colocar Jesus no mais alto lugar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida por completo, e declarar: Ele é o Senhor, Ele é o Rei soberano, e que possamos saudar esse Rei. Vamos saudar este Rei. É para a tua honra e glória as nossas vidas, Jesus. Nós queremos te saudar, Rei dos reis, soberano sobre todos, pois tudo foi feito por meio de ti, tudo foi feito para ti, e nós sabemos o Senhor voltará e colocará tudo no seu devido lugar. E eis-nos aqui, a nossa esperança é essa, e não queremos esperar a eternidade para viver isso. Que independente do preço, o Senhor nos oriente com o teu Espírito Santo já derramado sobre nós. Que o Senhor nos oriente, Senhor, a viver uma vida que honre a ti, que glorifique a ti agora, independente do preço, pois o Senhor veio, pagou o alto preço, sofreu por nós e nos disse: vocês vão ter aflições, mas se vivemos nele, se somos mesmo o corpo dele, ele já venceu tudo isso, e nós por meio dele suportamos tudo. É para a tua honra e glória a nossa vida, Senhor. Espírito Santo, nos leve a viver isso com verdade, e queremos saudar e louvar e engrandecer cada vez mais o nosso Rei Jesus. Aleluia. Do jazigo escuro e frio
1 Coríntios capítulo 15, vai nos dizer assim: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhe anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes, amém? São essas as boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim. Aqui é Paulo dizendo, como se tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente, vejam isso, a graça de Deus, que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com dedicação, mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus em sua graça que operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês continuam afirmando não haver ressurreição dos mortos? Pois se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Ou talvez na sua versão, em outra versão, diga que somos os mais infelizes dos homens. Mas, e olha só, versículo 20: Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Você pode dizer um amém por isso? Glória a Deus. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo também receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai de todos. O Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que venha a ser colocado, até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Esse texto ele nos convida a vivermos de fato a esperança que há na nossa pregação. Quero lembrar vocês de algumas coisas que foram ditas aqui. Primeiro, não faz diferença se sou eu que prego, se são vocês que pregam, ou qualquer um destes aqui que pregaram também com canto, com tocar. Porque a pregação não é a respeito de quem nós somos, as capacidades que nós temos, o quão boa é a nossa família, quão bom é o nosso testemunho. Na verdade, isso é só fruto de algo muito maior. A nossa pregação é Cristo,
e Cristo tão somente. Aquilo que nós carregamos é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, na realidade, não interessa muito quem nós somos, o que vivemos e o que fazemos. É lógico que informalmente a gente traz isso para as relações e para as amizades. Mas quando nós falamos do anúncio, da mensagem, da pregação, não importa quem pregue, porque a mensagem é a mesma e não tem a ver com você, tem a ver com Cristo Jesus. Nesse domingo de Páscoa eu quero te lembrar disso. E isso te capacita para pregar. Isso te capacita para se comprometer com a cruz e anunciar a cruz. Agora, uma outra coisa que esse texto diz é: alguns questionam a ressurreição. Mas se não houver ressurreição, nada disso aqui faz sentido. Podemos ir para casa e ir embora. Porque aí a nossa fé é inútil, a nossa fé é vã, assim como também é a nossa pregação. Mas a boa notícia que nós recebemos aqui é de que Cristo ressuscitou sim dos mortos. E uma vez que por causa do pecado de um entrou a morte no mundo e Cristo venceu a morte, ressuscitou agora por causa dele, nós também herdaremos vida e vida eterna. A nossa esperança está em Cristo. Está em Cristo para toda a vida. Ele ressuscitou. E assim como um dia morremos, ressuscitaremos com Ele também. Estaremos com Ele plenamente. Mas até que esse dia chegue, de nós, sabe, desse amanhã melhor, nós podemos nos comprometer com hoje, aqui e agora. Nós vamos cantar uma última canção, mas ela na verdade é um compromisso da nossa parte para com o Senhor. E eu quero hoje convidar você que já tem uma aliança com Cristo, que já vive com o Senhor, a mais uma vez renovar os seus votos, a mais uma vez renovar essa sua aliança com o Senhor, a mais uma vez declarar que Ele é Rei sobre a sua vida e se comprometer com a cruz de Cristo. Mas eu quero convidar vocês que aqui estão, que talvez nunca tenham recebido Cristo como o Senhor e Salvador da vida de vocês. Quero me dirigir a vocês que talvez aqui estejam e ainda estejam em dúvidas, ainda estejam incertos de que vale a pena crer, vale a pena se comprometer, porque nós não falamos de algo para agora, mas de um melhor que está por vir, de uma esperança, de um encontro. Agora nós nos preparamos, agora nós nos reunimos e cantamos e adoramos e declaramos a nossa devoção, mas haverá um dia, e como nós esperamos por esse dia, que o nosso Senhor virá nos buscar. Haverá um dia que nos encontraremos com Ele, então cearemos com Ele, então o abraçaremos, então o amaremos, então a nossa esperança estará completa. Eu quero dizer a você que talvez nunca tenha rendido a sua vida a Cristo, que vale a pena toda essa espera. Então hoje você tem uma oportunidade de colocar a sua vida também diante do Senhor. Nós vamos cantar aqui sobre um compromisso nosso. Nós vamos dizer: eu olho para a cruz eu vou, porque eu quero participar do sofrer. É uma música muito conhecida, é uma música de celebração. Por isso eu já quero orar com você aqui antes disso, para que todos nós possamos então mais uma vez entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Tenha um tempo de oração com o Senhor, de rendição, entregue a sua vida a Ele. Pai, nós te louvamos aqui de todo o coração. Como somos felizes, Senhor. Como somos abençoados, agraciados, bem-aventurados pela Tua presença que é derramada sobre nós nessa manhã. Como é bom trazer à memória essa realidade, Pai, o motivo da nossa pregação, o motivo de nos reunirmos, Deus. Às vezes a gente tenta explicar tanta coisa, a gente tenta teologizar tanta coisa, e a gente tenta complicar as coisas, os processos do Senhor, mas a nossa pregação é uma só, é Cristo, a saber, o Cristo ressurreto. Nós cremos no poder da Tua cruz, nós cremos no poder da Tua salvação, e a Tua palavra diz que o poder do Senhor é este poder de alcançar o coração mais ferido, o coração mais indeciso, mais duvidoso, o coração mais depressivo, o coração mais angustiado, o coração mais aflito. Não há nada que o Senhor não possa alcançar, não há nenhum que o
Senhor, pela sua graça, não possa tocar. E aqui nós hoje queremos responder a esse teu toque, Jesus. Nós queremos responder a essa tua graça. Deus, não vimos nunca na nossa vida um amor maior do que esse, do que alguém que deu a sua vida e ainda nos chamou de amigos. Nunca vimos amor maior que esse, e pedimos que esse amor preencha o nosso coração. Pedimos que esse amor tome conta de tudo que há em nós, de quem nós somos, Senhor. Pai, que o teu amor nos encontre hoje de uma maneira impressionante mesmo, Senhor, maravilhosa, assombrosa, Pai, para que o nosso cantar, o nosso respirar, o nosso existir seja Cristo e Cristo tão somente, Deus. Como Paulo uma vez diz, queremos dizer: pelo Senhor nos movemos, pelo Senhor existimos. Tu és a razão de tudo para nós, a razão do nosso ajuntar aqui. Não é pelos títulos, não são pelas pessoas, não é, Senhor, pelas oportunidades, não é pelo som, não é pela transmissão, até porque falhou, deu um monte de coisa errada. É pelo Senhor e pela essa mensagem que nos alcança, Deus. Nós somos falhos, limitados, mas Tu és perfeito e viveu perfeitamente por nós. E aqui, Senhor, nós queremos nos comprometer contigo. Então acolha o coração, Senhor, que renova os seus votos hoje, mas acolha também um coração que hoje faz os seus votos pela primeira vez, que toma a sua decisão por Cristo. Nós pedimos, Senhor, acolha cada um desses corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar uma última canção, e ela é uma canção de festa, de celebração. Então agora vocês se unem ao coral, e nós queremos fazer isso como igreja todos juntos. Amém? Participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
Glória a Deus. Eu quero convidar você a se unir com quem está do seu lado e orar por essa pessoa, declarando as bênçãos do Senhor, tudo que você recebeu aqui hoje, toda essa graça, toda essa misericórdia, toda essa bondade. Derrame agora sobre essa pessoa uma palavra de bênção, em nome de Jesus. Pergunta para ela o que você pode orar por ela. Tenham esse tempo em nome de Jesus. Orem mesmo uns aos outros. agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos porque o Senhor ressuscitou, Pai, e nós podemos nos alegrar, nós podemos nos deleitar, Senhor, na Tua companhia, na Tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor é quem dá sentido à nossa vida, Deus. E nós nos alegramos, Pai, de estar aqui, não só porque hoje é um culto especial ou porque nós revemos os nossos amigos, mas nós nos alegramos de estar aqui porque aqui é a Tua casa, Deus. Porque aqui é o lugar onde nós estamos, não na casa de um desconhecido, mas na casa do nosso Pai. Nós sabemos que o Senhor não se limita a essas paredes, Deus, porque o Senhor escolheu habitar em nós. E essa é a maior alegria da nossa vida, Deus. Que todos os dias, Pai, nós possamos honrar esse Seu sacrifício. Nós possamos nos lembrar, Pai, não permita que a segunda-feira comece e que a gente só aproveite mais um feriado amanhã aqui na cidade e que a vida continue normalmente, mas que o Teu sacrifício continue vivo em nós, Deus, para que todos os dias nós nos arrependamos dos nossos pecados e que nós lutemos com toda a nossa força, Pai, com tudo aquilo que nós temos contra Ele para poder Te glorificar em tudo, Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai, hoje, todos os dias da nossa vida e eternamente, Deus, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Como é bom ter cada um de vocês aqui nessa manhã. Eu sei que eu falo isso todo domingo, porque é verdade. Nos alegramos na comunhão, entendemos que é nesse ambiente que o Senhor ordena as suas bênçãos, que o Senhor derrama misericórdia, bondade. E para nós é bondade, é graça de Deus, fidelidade de Deus, poder encontrá-los bem, poder ter comunhão com o corpo de Cristo, ainda mais um dia como esse. Nós deixamos nas cadeirinhas uma lembrancinha para vocês, né? Então podem pegar. Alguém ficou sem? Alguém está sem? Pro coral que tem depois também, tá? Já sei que vocês não sentaram ali, né? Mas tem mais algumas ali. Eu vou até pedir, Diego, tá numa sacola no fundo, deixa ali na mesa. Quem quiser levar para alguém, a gente pode entregar, né, essa lembrancinha também para alguém. Tem um recadinho da nossa igreja para vocês, uma brincadeira aí, um trocadilho, né? Eu espero que vocês tenham se alegrado em mais uma vez trazer à memória aquilo que realmente pode nos dar esperança. Quando o profeta Jeremias fala sobre isso, ele fala sobre momentos como esse. Tenho certeza que ele falava assim sobre a palavra do Senhor, né? Mas através de Cristo nós entendemos que essa palavra ela está viva. E ela está entre nós, é o próprio Cristo agindo e fazendo entre nós. Por isso nos alegramos. Bom demais recebê-los. Quero ser breve nos avisos.
Essa semana nós retomamos nosso grupo de estudo. Toda quarta-feira acontece, a gente vai retomar agora. Nosso grupo de estudos, Vida Centrada no Evangelho, 8 horas da noite, estaremos por aqui. Quinta-feira temos GC, grupo caseiro. Nesse mês nós vamos estar na casa do Mateus e da Júlia, então o endereço vai estar lá no grupo da igreja. Inclusive, se você ainda não faz parte do grupo da igreja, nas duas laterais aqui nós temos um QR Code para você fazer parte desse grupo, e por lá você vai recebendo todas as informações. Fiquem tranquilos que não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, um monte de figurinha e imagem. São avisos, coisas importantes a respeito da igreja. Nas laterais temos aqui também os QR Codes para você que deseja contribuir para essa missão avançar, para ela continuar. Lembrando que a gente fala sobre o aspecto da voluntariedade dessa contribuição, da generosidade segundo aquilo que o Senhor tem te entregar. O Senhor tem nos sustentado, nós somos muito felizes por isso. É bom demais ter esse lugar para poder acolhê-los, para poder fazer isso daqui. Eu espero que o Senhor nos dê muitas e muitas outras oportunidades de comunhão como essa, e quem sabe de outras novas experiências, mas que venham sempre do Senhor, em nome de Jesus. Quero orar com você para nós encerrarmos. Coloque-se em pé aí no seu lugar. E assim, que Deus abençoe o teu domingo, a sua semana, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por esse dia, louvamos o teu nome. Obrigado por esse culto, por esse ajuntamento, por trazer o teu povo até aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração a respeito das tuas verdades, a respeito dessa mensagem, Senhor, tão poderosa que nós carregamos. Deus, que essa palavra que veio hoje ao nosso coração, de maneira cantada, lida, orada, anunciada, Pai, que ela não volte vazia, que ela venha surtir realmente efeito, Senhor, lá no mais profundo do nosso ser. E que assim como Paulo diz, nós lemos aqui hoje, Pai, que a nossa pregação essa semana possa ser Cristo, que a nossa mensagem possa ser Cristo, que o nosso anúncio seja Cristo e Cristo ressurreto. A nossa fé é viva, a nossa fé, Senhor, no Senhor Senhor, motivo de nos alegrarmos. E assim nós queremos render ao Senhor glória, honra, como nós fizemos aqui todos os dias da nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre nós, que ela nos acompanhe, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus, tão maravilhoso, e as doces consolações do Espírito Santo sejam uma realidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Dá um abraço quem está pertinho de você aí. Em nome de Jesus. Até a próxima.